Mateus capítulo 18, versos 10 ao 14. Nos diz a palavra do Senhor: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Irmãos, maravilhoso isso aqui, tá? Este último versículo aqui é maravilhoso. Não é da vontade do Pai que nenhum pereça, nenhum sequer. Bom, nós iremos meditar sobre o seguinte tema: Jesus valoriza os seus pequeninos. Nos versos anteriores a estes, os quais nós já meditamos, se os irmãos não lembram, Jesus faz declarações contra tudo e contra todos e todas as formas de tropeço que venha a prejudicar os seus pequeninos. Dando naquelas passagens anteriores, tanto do verso 1 ao 5, quanto do 6 ao 9, tanto trazendo uma ideia de proteção, como também de cuidado. O Senhor Jesus estava declarando palavras das quais Ele estava demonstrando tanto cuidado pelos seus pequeninos, que Ele estava disposto a fazer o que fosse, e que Ele está disposto a trazer juízo a todos e toda forma de sistema ante o reino dele, que é contra o reino dele. E nós vimos isto. E agora o Senhor Jesus, Ele nos traz outros cuidados com relação aos seus pequeninos. Ele demonstra outros cuidados, nos quais nós iremos ver agora. Irmãos, quão maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo. E quão maravilhoso é nós sabermos que estamos seguros em suas mãos. Não se desespere por causa das aparências, porque as aparências enganam. Pode parecer que você está só muitas vezes, pode parecer que você está definhando, pode parecer que você está afundando, e que Ele não se importa contigo. Irmãos, nos apeguemos a todas as verdades ditas a nosso respeito. O que Jesus fala sobre nós, o que Jesus fala a respeito de nós, é muito precioso para que nós venhamos esquecer nos dias das aflições, nos dias das pressões, nos dias de desânimo, tristeza, dor. Nos apeguemos ao que Ele diz.
E como nos apegar nas coisas que Ele nos diz, se nem sequer abrimos as Escrituras para lê-la? Ou nos dispomos para ouvir? Irmãos, aqueles que não sabem ler, ouçam, procurem momentos para estar ouvindo a palavra de Deus. Hoje existe uma facilidade enorme. Tem a Bíblia em áudio. Será possível a Bíblia em áudio? Você não sabe ler, mas você que tem o ouvido aguçado, que você está habilitado para estar ouvindo as Escrituras Sagradas, ouça a voz de Deus falando com você através dos áudios, books, dos livros da Bíblia em áudio. Não é possível que nós sejamos negligentes com relação à palavra de Deus. Tomemos cuidado, porque perigoso é, porque facilmente nós esquecemos de todas as coisas que Ele fala a nosso respeito. O nosso Deus tem palavras de promessas, o nosso Deus tem palavra a nosso respeito, de nosso relacionamento com Ele, do que Ele está fazendo em nossas vidas, do que Ele faz em nossas vidas. Você que pode ler as Escrituras, tire momentos, há 24 horas para nós todos os dias. E ao terminar o culto, irmãos, aqueles que ainda não têm plano de leitura anual para que você leia a sua Bíblia durante o ano todo, eu irei disponibilizar, eu irei distribuir para cada um de vocês, para assim estarem lendo a Bíblia este ano. Mas vejamos o que Jesus disse, que tem a ver com a valorização dele a nosso respeito, que façamos valer a pena este tema. Jesus valoriza os seus pequeninos, que estejamos atentos para não perder a bênção da palavra de Deus neste momento e ficamos dispersos. Mas ao invés disso, atentos, ouvindo e aprendendo e conhecendo todas as coisas que Jesus fala a nosso respeito. Vejamos. Do verso 10 a 11. Não desprezar os pequeninos. Essa é a primeira palavra que o Senhor Jesus diz. Ele diz: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. E quando o Senhor Jesus diz vede, esta palavra está no imperativo. O que isso significa? Significa que o Senhor Jesus está dando uma ordem. E a quem o Senhor Jesus está dando esta ordem? O Senhor Jesus está a conversa aqui, o contexto é com os seus discípulos. Se não esquecemos, lembramos. O Senhor Jesus pega uma criança, coloca no meio deles, para mostrar aos discípulos que não é questão de ser o maior, é questão de ser o menor. Não é questão de ser orgulhoso, mas de ser humilde. Não é questão de ser poderoso o suficiente, grande o suficiente para ser independente, mas tão pequenino que ser totalmente dependente do Senhor Jesus. Por isso ele coloca uma criança no meio deles. E o Senhor Jesus, falando com aqueles discípulos que achavam que um ou outro era maior do que os outros, o Senhor Jesus fala: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Pequeninos quais? Porque ele fala qualquer destes pequeninos, ou seja, destes que se humilham, de maneira a ter uma humildade, uma submissão, uma dependência do Senhor Jesus. Característica tal que deve haver em todos os discípulos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está dando essa grande lição para os seus apóstolos. E ele diz: porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem
incessantemente a face de meu Pai Celeste. E a questão é, por que o Senhor Jesus agora menciona os anjos? Depois dele falar dos seus pequeninos, porque o Senhor Jesus fala sobre os anjos? Há várias razões para isto. De acordo com Lucas 15, versículo 10, há uma alegria nos céus por meio dos anjos, por um pecador que se arrepende. Um que se arrepende. Há uma alegria nos céus. Os anjos do Senhor festejam. De acordo com o Salmo 34, versículo 7, os anjos são aqueles que têm uma responsabilidade, têm um compromisso, têm um serviço de cuidar dos que temem a Deus. Salmo 34, 7 diz que estão em nossa volta. Estão em nossa volta. Você já se sentiu vulnerável alguma vez? Você já se sentiu tão frágil, fraco e sabe, como que está sujeito a ficar indefeso? Os anjos do Senhor estão acampando em nossa volta para cuidar de nós, nos proteger, nos servir. Sim, nos servir, de acordo com Hebreus 1,14, são enviados de Deus para serviço dos discípulos de Jesus. Os anjos do Senhor. Aqui não traz a ideia de que nós temos um anjo da guarda, que nós temos um anjo querido e específico, individual. Não. Aqui traz a ideia, sim, de que os anjos do Senhor, todos eles estão como que sendo administradores, trabalhadores, conservos, cuidando de nós, todos eles, e cuidando de nós de maneira tal que eles se alegram com o quebrantamento, que eles se alegram com o arrependimento, que eles se alegram com a salvação dos pequeninos, que eles se alegram, eles festejam por um que está sendo acolhido pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, fazendo parte do reino do Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar. Por isso, não devemos desprezar os pequeninos. E por isso nós devemos ter a consciência tal de que nós não podemos achar que somos grandes, maior do que os outros, mas que somos também tão pequeninos, para que não haja em nós nenhum orgulho, para não tratarmos mal e desprezarmos. E aqui desprezar é desdenhar, é zombar. O que o Senhor Jesus está evitando é que no meio dos seus discípulos, no meio dos crentes, não haja zombaria, não haja desdém. O Senhor Jesus está nos ensinando que no meio dos seus discípulos, dos crentes, não é assim que tem que ser. Mas todos devem ser tomados de uma humildade e não de grandeza. Nos versos 12 ao 13, Jesus vai se colocar na posição de um pastor amoroso. Sim, Jesus é como um pastor amoroso. Diz os versos 12 e 13 as seguintes palavras: mas vejamos devagar, calmamente, que vos parece, se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas
se extraviar. Jesus começa com uma pergunta: o que parece? O que acontece quando um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desviar? Uma delas sai fora do rebanho. O que parece que acontecerá? O verso 11 nos diz que o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Essa é uma das razões porque nós não podemos, não devemos desprezar nenhum sequer dos pequeninos, os nossos irmãos em Cristo. Porque o que Jesus fez, a obra salvadora do Senhor Jesus, é esse resgate. A vinda do Senhor Jesus a este mundo foi para resgatar. Foi para nos buscar. Foi para nos encontrar. E nos encontrar como? Em que condição? Na mesma condição de uma ovelha, como ele coloca aqui nesta parábola, nessa história que ele quer ilustrar. Na condição de uma ovelha, distante do rebanho. Indefesa, frágil e sujeita a ser devorada pelos lobos. Ser presa fácil e morrer logo. A fragilidade de uma ovelha só é grande. E eu não pretendo entrar nessa questão da fragilidade de uma ovelha em si. Porque vejamos o propósito pelo qual Jesus conta essa história. E ele vai e diz: não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Ainda que tivesse alguém que dissesse não. Vejamos o que o Senhor Jesus está ensinando. Que a vinda dele a este mundo foi para salvar os perdidos. Fulano é um perdido. Tu, fulana, tu é uma perdida. Quem Jesus veio buscar? Quem Jesus veio salvar? Os perdidos. Os pecadores. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Jesus veio resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. E assim, como o Senhor Jesus levanta a questão de que um homem tendo 100 ovelhas, perdendo uma, e ele ainda continua com a questão, ele não iria atrás. E a perspectiva do Senhor Jesus nesta parábola aqui este pastor, ele é amável, ele se preocupa, ele quer o bem da ovelha, que ele vai ao encontro dela, ele a busca. Isso é o que está explícito no verso 13, é o que está claro. Se porventura a encontra, e se ele a encontrar, o que ele fará? Em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta. Maiores detalhes tem no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 3 ao 7, a respeito dessa parábola. Mas vejamos de forma tão objetiva o que é que Mateus nos coloca aqui, o que é que Jesus diz. Prazer, alegria ao encontrar.
prazer, alegria ao encontrar. E ele diz que é maior, ele sentiria um pastor ao encontrar a sua ovelha, que ele tanto amava, que estava perdida, ao encontrar. O seu prazer, sua alegria é ainda maior do que ele mesmo sabendo que as 99 estão seguras. Alguns diriam, deveria ter maior alegria pelas 99 que não se desviaram, não saíram do meio do rebanho. Mas quanto a estas, ele já está satisfeito. Quanto a esta, que estava perdida, maior alegria. Mais do que pelas 99 que não se extraviaram. E aí, qual o ponto aqui? O Senhor Jesus está mostrando que os seus pequeninos são tão valiosos, tão valiosos, tão valiosos, que até o mais fraco que se desvia, ele vai e encontra e traz de volta. Que o mais perdido, a mais perdida, ele vai lá e encontra e tem prazer nisto. E tem prazer nisto. Mais do que as 99 que já estão em segurança. A maneira como Mateus coloca aqui, nessa valorização ainda maior por aquela que se desviou, é justamente para mostrar para os seus discípulos que a questão não é ser o maior, não é sobre ser o melhor, não é ser sobre o mais poderoso, mas é sobre ser o pequeno, o fraco, o frágil, o humilde, o quebrantado, o submisso. E assim como este pastor cumpre com a sua missão de encontrar a sua ovelha, assim também o Senhor Jesus cumpre a sua missão como Salvador, em encontrar os perdidos, e Ele os atrai, e Ele os chama, e eles vêm, e são salvos. E são salvos. No verso 14, Jesus valoriza os seus pequeninos. E no verso 14, que nenhum se perca. Jesus valoriza de tal modo, de tal forma, que Ele sabe que nenhuma delas, das suas ovelhas, e nenhum dos seus pequeninos, irão se perder. E este é o cuidado. E esse é o trabalho de Deus. E esta é a obra de Deus em nós e naqueles pelos quais ainda não vieram, mas Deus chama. O Deus que chama atrairá, os trará para os seus caminhos. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos, ovelhas que se desviam aqui. Não são pessoas desviadas, ovelhas dispersas aqui, são pecadores, os quais são conduzidos ao arrependimento. Ovelhas aqui são os pequeninos pelos quais o Senhor Jesus estava para pagar o preço na cruz. Pequeninos são todos aqueles que estão sendo feitos filhos de Deus. Ovelhas perdidas aqui são todos aqueles pelos quais
o Senhor Jesus está resgatando das trevas para a sua maravilhosa luz. Há outros textos para pessoas desviadas. Há outras passagens que nós podemos meditar a respeito deste assunto, mas aqui não. O Senhor Jesus está valorizando os seus pequeninos, os quais Ele está resgatando, os quais Ele está salvando. E o Senhor Jesus está trabalhando para que nenhuma delas se percam, mas sejam o quê? Resgatadas, como ovelha que está desgarrada. 3 coisas para nos ensinar aqui nesse momento. Primeiro, pensar em ser grande é alimentar o orgulho e que leva a desprezar os outros discípulos que Jesus também veio salvar. O Senhor Jesus está nos dando a lição de que tanto os que chegam ou os que ainda chegarão são todos os que já estão, como aqueles que eram os apóstolos. Não era motivo de nenhum deles pensar que um era maior do que o outro, um era melhor do que o outro, tendo em vista que a vontade do Senhor Jesus é que todos eles sejam pequeninos e dependentes dele. Segunda coisa que nós podemos aprender, que Jesus ensina que o seu amor pelos seus discípulos, ele é prático e que não tem limites. O Senhor Jesus fará todo o esforço, tanto quanto aquele pastor, para resgatar uma ovelha. Assim também, o Senhor Jesus fará todo o esforço para salvar pecadores pelos quais Ele pagou o preço lá naquela cruz. Isso é importante para nós, porque nós que cremos no Senhor Jesus Cristo e temos a fé e a certeza de que nós já fomos resgatados, isso não nos deve encher o coração de orgulho e acharmos que somos melhores do que os outros. Nem dentre os que já foram resgatados, nem dentre aqueles que ainda serão resgatados. Esta é a maior lição do Senhor Jesus, que Ele valoriza os seus pequeninos. E por último, tanto Jesus quanto o Pai estão com a mesma disposição de vontade para salvar os seus discípulos que Ele mesmo veio salvar. Porque esta era a promessa quando o anjo falou com Maria: Ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o Senhor Jesus está catando os seus discípulos, os seus pequeninos, está salvando-os, está ajuntando-os. E nós precisamos ter esta consciência. O Senhor Jesus está deixando uma grande lição para a comunidade cristã, para a convivência entre os crentes, que tanto os que já há muito tempo chegaram, quanto aos que estão chegando, deve haver uma humildade, deve haver uma submissão ao Senhor, de maneira que nós não nos sintamos melhor e nem maior do que os outros. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, te agradeço pela clareza da Tua palavra, te agradeço pela clareza do entendimento que o Senhor nos concede, e que o Senhor nos guie nesta certeza que o Senhor Jesus, Ele valoriza cada um de nós, Ele se importa com cada um de nós, desde aqueles que se sentem maiores, tanto quanto com aqueles que se sentem os menores. E que o Senhor, pela sua misericórdia,
Conduz a sua igreja em humildade, Senhor. Nós somos um povo só e nós somos uma comunidade só em Cristo Jesus. Membros uns dos outros, como se fosse um corpo. Cada um exercendo uma função, mas caminhando juntos, unidos, para a honra e glória do Senhor. Derrama a tua graça sobre nós, Senhor. Que a tua palavra não volte vazia, em nome de Jesus. Cumpre em nós todo o teu propósito. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.